televisão. Estamos começando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todos os dias da semana. Com certeza você tem assistido a partidas de futebol, também esportes olímpicos, e em muitas dessas ocasiões você tem notado que alguns atletas se manifestam de maneira muito efusiva para comemorar o gol, vitória ou algum tento. E muitas vezes essas manifestações têm um cunho cristão. Não é de hoje que os atletas descobriram que esporte chama mídia e passaram a usar exatamente esse espaço para passar uma mensagem de fé, esperança, uma palavra de Jesus e por aí vai. Agora, será que esse tipo de manifestação, que inclusive tem incomodado as autoridades, pelo menos no mundo do futebol, né, é algo saudável? Se, por exemplo, outros adeptos ou atletas adeptos de outras religiões fizessem a mesma coisa em função das crenças deles, os cristãos não se sentiriam incomodados com isso? Ou tudo é válido para anunciar o evangelho? E enquanto a gente puder, temos que aproveitar todas as oportunidades. Também, muitas vezes é discutido que o atleta levanta a camiseta, fala de Deus e tal, ergue os dedos agradecendo a Deus por ter feito um gol e por aí vai, mas nem sempre o testemunho dele é muito legal, inclusive dentro do próprio campo. Isso não compromete ou de alguma forma se choca com o marketing religioso feito, né, no momento e o comportamento ou testemunho de vida feito em outro momento? Se dependesse de você, essas manifestações de fé misturadas ao esporte continuariam? Até que ponto a gente pode orar a Deus pedindo para que Ele abençoe uma partida, um campeonato, um clube, um time, né, especificamente? Até que ponto Deus se envolve com essas questões? Está no ar, ou vejam só. Olá, estamos com muita alegria em nome da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, começando mais essa edição do programa Vejam Só e convidando você para participar do debate. O meio de comunicação é o mais moderno que existe, o computador, www.vejamsó.com.br. Entre no nosso site, vote na enquete, poste o seu comentário e você pode ganhar vários prêmios. Daqui a pouco a gente fala deles. Antes, eu queria convidar você do Brasil inteiro e também os telespectadores que recebem o sinal da HIT na Europa, na América do Norte, na América Central e no restante da América do Sul, a participarem do debate e a conhecerem os nossos convidados. Conosco hoje o Ricardo Ximenes, que é diretor executivo do Atletas de Cristo, talvez a mais conhecida organização que reúna atletas cristãos no Brasil. Paz e graça, Ricardo. Seja bem-vindo. A paz, é um prazer estar novamente aqui com vocês. Você está à frente dos atletas há quanto tempo? Eu estou há 2 anos como diretor executivo, porém já estou há 7 anos dentro da organização. Ela foi dirigida durante muitos anos pelo Alex, né? Pelo Alex. Inclusive, a primeira vez que eu estive aqui no programa foi com o Alex. Isso. O Alex estava falando de Copa do Mundo na época. E ele ficou aí quase 20 anos, né, à frente do Ministério. O Ministério que tem 33 anos. Então, eu sou de uma safra mais nova agora. Muito bem. Você é oriundo de que esporte? Eu comecei assim no futebol de salão, mas vi que não ia dar certo e fui estudar. Sou formado em comunicação social e entrei por essa área e fui parar em Atletas de Cristo. Muito bom. Seja muito bem-vindo. Você é cristão de que igreja? Igreja do Nazareno. Onde fica? Fica no Jabaquara. Aqui em São Paulo, no Jabaquara. Ué, eu moro em Jabaquara e não sabia que tinha igreja do Nazareno. Ali na Rua das Grumichamas, ao lado do terminal. A igreja está quase 10 anos ali. Realmente pouca gente conhece, mas está lá. Muito obrigado pela sua participação. Vou visitar a sua igreja. Isso, será um prazer. Do outro lado, dispensando a apresentação, Rogério Voltan, jornalista esportivo e apresentador do RIT Sports. Tudo bem, Voltan? Tudo bem, obrigado pelo convite. É uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado. E é legal falar de esporte, muito legal. Quem acompanha aqui a RIT sabe que a gente sempre está
sempre falando de esporte, falando de futebol, sempre a partir do meio de meia aqui na HIT, com o HIT Sports, eu e Anderson Schengen. Você torce para algum clube? Torço. Mas a gente sempre brinca aqui no HIT Sports que eu torço pro Flamenguinho do Paris, que é um clube aí da Várzea aqui de São Paulo. Você me lembra um professor que eu tinha no colegial? Ele, naquela época, quando eu fiz o colegial faz tempo, viu, irmãos? Não, foi no ginásio. Pouquinho só. Professor de artes do ginásio. Técnicas comerciais. Ele dava aula de técnicas comerciais e torcia pro 15 de Jaú. A gente achava que era a gozação dele, mas não, existe. Era verdade. O time existe. Não, o time existe. É um time tradicional do interior de São Paulo. Pois é que naquela época só se falava dos clubes da capital e dos grandes do interior, né? Ferroviário de Araraquara, Botafogo de Ribeirão Preto, mas o 15 de Jaú a gente nunca tinha ouvido falar. Então a gente achava que era zombaria do professor, mas não. Existe o time, né? Depois ele subiu e tudo. E inclusive o Anderson Cheio, companheiro de apresentação do HIT Sports, a gente brinca. Eu torço pro Flamenguinho do Pareira e pro Capivariano, que subiu agora para a Série A2. Tá bom. Estamos bem de torcedor aqui. Então nós temos um representante dos atletas de Cristo, temos um representante da mídia esportiva e estamos aguardando a chegada de um pastor que vai dar o contraponto, né, digamos assim, espiritual, teológico, a respeito desse assunto. Ele já está chegando, já nós vamos apresentá-lo aqui. Antes vamos assistir a matéria que foi preparada e que anuncia o dilema de hoje. Vejam só. Desafiar o movimento das ondas do mar em cima de uma prancha é uma antiga prática esportiva. Reza a lenda que quem flutua sobre as ondas uma vez quer sempre mais. E foi por isso que os amantes do surf inventaram outro esporte de pura emoção para os dias de mar sem ondas. 4 rodas e um freio nada convencional. Para manter o controle e o equilíbrio sobre o skate, é preciso ter habilidade e muita coragem para encarar as manobras radicais. O skate despertou o interesse do Fernando na adolescência. E adivinha o que ele fez com o seu primeiro salário? Comprei o meu skate. O simples interesse se transformou em paixão. Há 15 anos, Fernando é um aficionado pelo esporte. Hoje já não participa mais das competições, mas está engajado em um projeto que vale mais que as medalhas e troféus conquistados, garante o skatista de Cristo. O foco principal é ir pregar o evangelho, né? Ganhar vidas. A mensagem das boas novas é transmitida para muitos jovens que são atraídos pelo esporte. A prática de qualquer tipo de esporte é saudável, mas alguns são extremamente perigosos, onde o alto grau de risco é constante. O menor erro pode causar alguns ferimentos, fraturas ou até mesmo custar a própria vida. Foi o que aconteceu com o astro do freestyle motocross Jeremy Lusk. Em 2009, o americano de 24 anos morreu por consequência de um grave acidente sofrido durante a manobra Heart Attack Backflip. Lamentavelmente, isso pode acontecer com qualquer atleta. Mas se for somado aos riscos o tempo de dedicação, o estilo de vida e outros pormenores, é possível conciliar a fé com o esporte? O Vejam Só de hoje discute se essa mistura dá certo e para quem dá certo. Muito bem. Estamos discutindo a questão da fé misturada com o esporte, então tinha que ter um pastor. A produção foi atrás do pastor mais, assim, daqueles bem cascudo, né? Da Assembleia de Deus. que topa vir, porque pastor cascudo é o que não falta em qualquer denominação, mas que topa vir aqui dar a cara a tapa são muito poucos, né? Então, com muita alegria, eu recebo aqui o pastor Davi Abacuque, ministro da Igreja Assembleia de Deus. Tudo bem? Paz e graça, pastor. Paz, pastor. Tudo em paz? Graças a Deus, tudo bem. Conseguiu chegar? Consegui. Depois do trânsito, consegui chegar. Sexta-feira é terrível, né? E o senhor é pastor da igreja? Assembleia de Deus de Madureira, em Jardim Novo Osasco. E o endereço lá, pastor? Rua 27 de janeiro, número 22. O senhor gosta de esporte? Muito. Tem algum clube de preferência? Eu sou São Paulino por natureza, né? O São Paulo foi o único que não ganhou nada até agora. Infelizmente não ganhou nada, né? O Palmeiras ganhou, o Corinthians ganhou, o Santos ganhou, mas a Portuguesa também não ganhou. Não, vamos esperar o ano que vem, né? Pastor, sabe o que tem que fazer com o São Paulino? Faz assim pra ele, ó.
Tá chupando o dedo. Essa é nova, essa é nova. Essa eu não sabia. Então, pastor Davi Abacuque, ministro da Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira. de Madureira, lá em Osasco, né? O irmão Voltan é jornalista de plantão e o irmão Ricardo Ximenes é o diretor executivo de Atletas de Cristo. Amém. Prazer em conhecê-los. Prazer. Muito bom. Vamos começar com o Ximenes, né, que é o especialista de plantão, ele que é de Atletas de Cristo. Ximenes, me diz uma coisa. Você praticou esporte e tudo mais, depois foi estudar administração e hoje administra uma organização que usa o esporte para proclamar Jesus. Então, obviamente, tudo isso é muito válido ou essa mistura de fé e esporte tem que ser feita com muito cuidado? Que critérios vocês usam? Eu, sem dúvida nenhuma, acredito que isso é muito válido. Atletas de Cristo nasceu dessa forma. Na época com João Leite, goleiro do Atlético Mineiro, a gente está falando em mais de 30 anos atrás. Então, um goleiro que se dizia cristão, um crente, entrar com uma Bíblia em campo, aquilo foi uma revolução na época. E com o tempo ele foi percebendo que realmente estava trazendo algumas dificuldades. Mas, em uma ocasião que ele deu uma entrevista para um jornal, e no dia seguinte viu que aquele jornal chegou a 500 mil pessoas de uma vez, com a mensagem reproduzida exatamente como ele havia dito, ele percebeu que poderia usar a sua influência, a influência do esporte, para a proclamação do reino de Deus, né? Então, é isso que eu acredito, eu creio piamente nisso, que através do esporte a gente pode sim declarar a nossa fé e mais do que isso, o Evangelho de Cristo. Tá bom, agora deixa eu ver o que o pastor acha dessa mistura, porque na igreja local é que a gente se defronta com os resultados de muitas estratégias, né? Os resultados práticos das estratégias de muitas organizações cristãs. O senhor vê com bons olhos a mistura entre fé e esporte ou o senhor acha que não? Não, eu vejo com bons olhos, Ebers, a partir do seguinte contexto. Nós estamos vivendo uma revolução na sociedade. O que ocorre é o seguinte, muitas das vezes o esporte, ele acaba sendo um caminho para transformar as pessoas. Mas em contrapartida, nós encontramos algumas situações em que as pessoas acabam usando o esporte para se aproveitar disto. Tá? Eu vejo com bons olhos, mas com algumas ressalvas. Algumas ressalvas. Eu acho que é muito importante o esporte na vida da pessoa. Eu acho que é muito importante essa participação do esporte na vida social, mas eu tenho uma preocupação com relação à fé. Porque muitas das vezes, o que acontece? O indivíduo ele acaba deixando subir para a cabeça. Entendeu? E nós temos algumas experiências de atletas que poderiam ser instrumentos de Deus e, em contrapartida, acabaram deixando que o esporte, de uma forma generalizada, subisse para a cabeça. Então eu tenho algumas ressalvas nesse sentido. Agora, o esporte é fundamental. Se você quer ser bem-sucedido, se você quer crescer, se você quer ser abençoado, num contexto de fé, é preciso que você tenha aquele sentimento da transformação do caráter, do espírito e, acima de tudo, da devoção que você realmente deseja desenvolver na sua vida espiritual. Muito bem. Agora vamos ver como é que porque por enquanto falaram dois especialistas cristãos. Agora eu quero ver como é que a mídia, o jornalista, o repórter, né, vê essas manifestações de fé quando o atleta envolve Deus no jogo, no gol, na falta do gol, na vitória, enfim. Rogério Voltan. Como é que... Não, pode falar com toda franqueza, claro. sem meias palavras. O jornalista gosta desse tipo de coisa ou ele desconfia de que não devia ser assim? Veja bem, eu acho assim, quando isso você vê que o atleta está sendo verdadeiro, aí tudo bem. O problema é quando ele usa
né, a fé que ele está tendo para benefício ou então para se mostrar algo que ele não é. Aí eu acho ruim. Mas eu acho que a fé, quando o atleta passa a acreditar em alguma coisa, isso é benefício para ele, eu acho que é válido. Né? Há tantos casos aí de jogadores que saem na noite, que jogam fora o seu talento, vamos falar aqui de jogadores de futebol, jogam o seu talento como jogador de futebol, porque sai na noite, porque faz todas as coisas erradas, né, ao contrário de um atleta. Agora Era o apartamento na concentração. Exatamente. Faz todas aquelas coisas erradas. Aquela foi de lascar, hein? E a gente vê que alguns atletas que usam a fé a seu favor, aí eu acho legal. O problema é quando ele utiliza essa fé querendo se mostrar algo que ele não é. Aí eu acho errado. Bom, e nós temos exemplos práticos disso aí. Nós temos exemplos práticos. Por exemplo, eu falo do meu clube. Nós tivemos um atleta no clube que, muito conhecido, não vou citar o nome, que professava a fé, mas que de repente virou de lado, começou a beber, começou a usar drogas, entendeu? E acabou decaindo. Então isso é uma realidade que tem que ser enxergada com os bons olhos. Perfeito, muito bem. Depois eu vou apertar o Ximenes aqui para saber o que os atletas de Cristo fazem com os atletas de Cristo que pisam na bola. Presbítero Rômulo Almeida, ele é da 5ª Igreja Presbiteriana Independente de Aracaju, em Sergipe, pela Coroa Real de Salvador, irmão Almeida. Pastor Heber, a paz do Senhor. De acordo com 1 Coríntios 10, 31, devemos fazer tudo para a glória de Deus. No caso do esporte, o atleta cristão deve demonstrar sua fé, mas é claro que devemos ter cuidado. Pois como seria se um crente dissesse, Jesus ama você, para o seu oponente, depois de vencê-lo numa luta do UFC? Pois é, irmão Rômulo, não seria. Isso acontece, por incrível que pareça. Eu já fiz alguns debates aqui sobre isso que chamam de esporte. Aliás, a gente vai abordar também essa questão ao longo do programa de hoje, se o UFC pode ser considerado esporte, né? Mas como esporte ou não, eu, particularmente, não consigo entender como é que um atleta que se diz cristão pratica esse tipo de coisa. E eles falaram aqui no programa, né? Não, a gente bate e tal, mas depois, não, Jesus ama você e está tudo certo. Eu não sei, isso não entra na minha cabeça, assim como não entra na sua também. É muito complicado, viu? Ai. O Sérgio, da capital paulista, diz assim, recentemente eu vi a entrevista de um jogador de futebol, crente evangélico, na acepção da palavra, declarando publicamente em uma emissora de rádio evangélica que Deus havia proporcionado a vitória ao seu time. Depois de assistir uma reportagem onde o técnico e alguns jogadores do mesmo time do rapaz, mencionado na frase anterior, rezavam diante de uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, que ocupava local de destaque no vestiário, sem contar as velas que outros acenderam para São Jorge. Estranho, não? Deus atendeu às preces de quem? Ou foi Deus, ou foi São Jorge, ou foi a Nossa Senhora, né? Será que o time adversário também não tinha jogadores evangélicos? Por isso, entendo que praça de esportes não seja local de pregação não ecumênico. Se a vitória é atribuída a Deus, a derrota deve ser responsabilidade do diabo? E aí, Ximenes, como é que vocês veem esse tipo de coisa? É um tema que nós já discutimos bastante sobre isso também. Realmente, nós não acreditamos que Deus favorece Y ou X. Realmente, isso é ponto pacífico para nós. Mas o que nós entendemos é que o atleta, ao professar a sua fé, não só com a boca, mas com a sua vida, o seu testemunho, isso é que vai fazer a diferença. Esses atletas também perdem. Esses atletas perdem títulos, perdem gols e etc. Deus abençoa, mas não bate pênalti. Deus abençoa, mas não faz teste físico, mas não faz a preparação física. Então isso é do atleta, né? Então o que nós instruímos os nossos atletas, que nós trabalhamos, é que eles sejam um bom testemunho. É que o reflexo dele, a vida dele, seja refletida na sociedade, já que ele é um cara ou uma mulher extremamente visível no mundo inteiro. Que legal, muito boa postura. Depois a gente vai aprofundar tudo isso, a gente vai interromper um pouquinho agora o debate sobre fé e esportes, que eu tenho um recado importante para dar para você, né? E eu sei que tem gente esperando aí para anotar. Então anote já o telefone da Central de Vendas do Varal Elétrico Maxsec,
4634-8090 é o telefone para você comprar este varal. Parece um varal comum, levinho, fácil, você transporta, põe em qualquer canto da sua casa, mas é um varal elétrico, olha, tem tomada. Você liga na tomada e mesmo que esteja chovendo canivete aberto lá fora, a sua roupa vai secar. Pode estar nevando, fazendo frio aqui em São Paulo, está fazendo um frio terrível e chovendo. Às vezes você quer usar uma roupa que está com aquele cheiro de guardada, vai lavar, não vai secar. O que você faz? Você põe no varal MaxSec e ela certamente vai secar. Por quê? Esses lugares onde você vai pendurar a roupa, eles se eletrificam e se aquecem. Por isso a roupa vai secar rapidamente. Então não tem nada que ficar pondo varal na varanda do apartamento. Aliás, tem condomínio que não permite. Na janela do apartamento, então, nem pensar. Tem gente que usa varal na garagem, a roupa fica fedida, fedendo gasolina, óleo e tudo mais. Acabou tudo isso daqui. Você pode pôr no seu quarto, no banheiro, onde você quiser, o MaxSec, liga na tomada e ele vai secar totalmente a sua roupa. Então acabou aquela história de você não poder usar uma roupa porque está cheirando a guardada e não vai dar tempo de lavar e secar. Outra coisa, se você tem uma pousada, um hotel, você pode comprar o varal elétrico MaxSec, colocar nos apartamentos e certamente os seus hóspedes vão ficar extremamente felizes. Agora tem um detalhe, o MaxSec não é vendido em loja, só pelo telefone da central. 0 operadora 11 4634 8090. Ligue agora 4634 8090. Compre o seu MaxSec. Se você for um dos 200 primeiros, você tem vários benefícios. Não paga a taxa de entrega, seja lá onde for que você more no Brasil. Você pode negociar a forma de pagamento em cheque, cartão, boleto bancário, além de receber um presente todo especial se disser que é do Vejam Só. 4634 8090. Vou para o intervalo, volto já com o Vejam Só. Filhinho, liga a TV que a mamãe vai preparar um lanchinho pra você, tá bom? Tá bom, mamãe. Olha só aqui na tela, sangue pra todo lado. Olha o corpo estendido no chão. É crime. Cala a sua boca! Por favor, para! Apague essa arma! Não perca tempo, bonitão. Ligue agora pra mim, vai. Nós estamos aguardando. Meu filho, meu Deus do céu, o que você tá assistindo? Ué, mamãe, a senhora pediu pra eu ligar a televisão? Com a Nossa TV, sua família está segura. A única com canais selecionados pelo missionário R.R. Soares. Tudo isso com som e imagem digital. Você já imaginou a palavra de Deus 24 horas na sua casa? Só com a Nossa TV você acompanha tudo o que acontece na Igreja da Graça de Deus pelo canal IIGD. Assine já a Nossa TV 21 3265 5000 ou 11 2126 5888. Nossa TV, o melhor da TV por assinatura para a sua família. Qual o papel essencial do louvor na oração? O que é crer com o coração? Como diferenciar a fé da esperança? De que jeito devorar quando precisar ser salado? Encontre as respostas dos seus questionamentos através dessa série e livros exclusivos. Inspirado por Deus, Kenneth Hagin examina as escrituras com profundidade e explica assuntos que geram dúvidas a muitos. Série com 3 livros por apenas R$ 30 sem juros. Adquira agora mesmo. Muito bem, voltando com o programa Vejam Só. Agora vamos até meia-noite. Fomos abençoados com mais tempo. Dá para você mandar sua mensagem, dá para a gente aprofundar os temas. Inclusive, se você quiser mandar sugestão de temas, entra no site www.vejamsó.com.br, clica lá em sugestão de temas e sugira para que a gente possa pautar. Se o tema que você sugerir for pautado, você ganha um presente. Não é sorteio, não. Você ganha um presente do Vejam Só. Agora, também tem sorteio. Quem participa do Vejam Só pode ganhar prêmios. Hoje é o dia do cobiçadíssimo prêmio da Jô Rezende. Aliás, eu já vou mandar ela falar logo o recado dela e depois a gente põe a enquete no ar. Vamos lá, Jô. Oi, amigos. Estou aqui mais uma vez para dar dica para você como cuidar do seu cabelo. Eu tenho uma linha toda natural. A minha clínica faz terapia. São massagens feitas no couro cabeludo para recuperar
o fio do cabelo e o bulbo capilar. Você que passou assim por uma escova progressiva, definitiva, por um estresse, por um estado emocional, você que passou pela rádio, pela quimioterapia, e também você que tem psoríase. Eu faço um tratamento que você vai conseguir recuperar o seu cabelo. É uma linha natural, não tem contraindicação. Basta você ligar e marcar sua avaliação. E você que é fora do estado de São Paulo, você pode acessar pelo meu site para a compra dos produtos. O meu kit número 1 é para cabelo seco, o kit número 2 é para cabelos normais e o kit número 3 é para cabelos oleosos e com caspa. Gostaram da dica? Eu tenho certeza que você vai fazer a tua consulta e vai tomar um cafezinho e um chazinho comigo. Pois é, e o Vejam Só vai dar hoje, no final do programa, nós vamos sortear entre todo mundo que participou do programa e não ganhou a camiseta da grade nos outros dias, nós vamos sortear o kit Jô Rezende e mais esse livro aqui, ó. Aí, tinha um DVD no meio do livro, depois eu pego. Esse livro aqui é um comentário sobre o livro do profeta Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento e que para muita gente só fala de dízimo, o que não é verdade. Malaquias, não é, o pregador da adoração corrupta, não é, aquele que vai denunciar a adoração corrupta, professor Davi Correia. Eu tive o privilégio de prefaciar esse livro e vou mandar de presente para quem ganhar o kit da Jô Rezende hoje. E para você ganhar esse kit, você entra no site vejamsó.com.br e vota na enquete, que é a seguinte: como você avalia a manifestação de fé dos atletas cristãos? Aquele negócio que os atletas fazem, né, para mostrar que são crentes, principalmente ao longo da competição, né, da partida, do jogo, enfim. Primeira resposta: devem continuar, essas manifestações devem continuar, pois tudo é válido para espalhar o evangelho. Então, como Paulo mandou, vamos fazer, vai continuar. Segunda resposta: essas manifestações são preocupantes, pois muitas vezes o testemunho pessoal do atleta compromete a fé. Então, isso é preocupante. Terceiro: essas manifestações não deveriam ocorrer, pois se os adeptos de outras religiões fizerem o mesmo, os cristãos não irão gostar. E, última resposta, nenhuma das anteriores. Vote em qual se aproxima mais da sua opinião e você estará automaticamente inscrito em nosso banco de dados para concorrer ao sorteio do kit Jô Rezende e do livro do professor Davi Correia. Combinado? Muito bem. Vamos lá. Pastor Davi Abacuque. Acho que quando o senhor era criança, que o senhor ministro da Assembleia de Deus, sabe que as coisas não mudaram tão tempos atrás. Houve mudança recentemente, mas quando o senhor era criança, tinha gente que achava que crente não devia jogar bola, não é verdade? Ah, com certeza. Aliás, eu fui criado com esse comportamento, que não podia jogar bola, que não podia empinar pipa. Por quê, hein, pastor? Pois são coisas, por exemplo, não podia assistir televisão. Não? Não, na minha época, e agora o meu pai... Tá num programa de televisão. Pois é, o meu pai, ele foi muito rígido. Na minha infância e a minha adolescência, eu trago marcas que agora, com essa pós-modernidade, vem contradizer aquilo que eu aprendi na minha adolescência, na minha infância e na minha adolescência. Agora, é muito complicado isso, viu, Heber? Porque eu vejo o seguinte: a questão do esporte, como eu disse anteriormente, ela é muito importante. Agora, nós precisamos acentuar as coisas. Porque muitas das vezes o indivíduo, ele se manifesta como cristão, ele expõe a sua pessoa como cristão, mas na verdade as suas atitudes comprometem aquilo que ele está dizendo. É aquilo que a gente sempre diz, eu sempre digo lá na minha igreja, que nós temos que viver o que pregamos e pregar o que vivemos. Infelizmente, na carreira de esporte, nós temos alguns atletas que, infelizmente, não conseguem se comportar dessa forma. Então, pastor, mas não é verdade também que muitos dos nossos colegas, nós pastores, gostamos de convidar um atleta desse para ir anunciar, domingo vai estar aqui o Zé da Silva. Sim, é verdade.
Bom, eu inclusive, eu fui pastor da igreja de Vila Mirante, em Pirituba, e eu tive uma ocasião em que eu convidei o Miller, que foi jogador de São Paulo, aliás, fez um grande papel no São Paulo. Eu convidei ele para estar conosco, infelizmente acabou não dando certo. E eu, por ele, eu nutro um grande respeito. Eu tenho um grande respeito. Mas eu não posso dizer, por exemplo, vamos falar do Cicinho. Cicinho. Do Palmeiras? Não. Jogou no São Paulo. Jogou no São Paulo. E que, eventualmente, agora, a questão de 2 meses atrás, aí estava na imprensa. Entendeu? Teve uma vida totalmente deteriorada pela bebida, pela droga, entendeu? E está se recuperando. E eu quero que ele seja abençoado, eu quero que ele cresça espiritualmente. Mas você vê que o esporte, ele eleva a pessoa a um sentimento de autossuperioridade. Aí que tá. A questão é essa. É aquilo que a gente chama aqui no ditado coloquial, sobe para a cabeça. Entendeu? Este é o grande problema. Então, aí que tá. O Ricardo Ximenes, você lida com atletas que são muito parecidos, para não dizer absolutamente iguais, à categoria dos artistas, né? Às vezes o atleta tem até mais exposição do que um artista. Sim. E eles não deixam de ser artistas porque efetuam uma arte. E qual é o maior desafio do artista? O ego. Como que vocês lidam para que o atleta de Cristo faça... Como é que se dizia quando a gente era criança, pastor? Você tem que entregar o eu, morrer o eu, renunciar ao eu, lembra? Mais ou menos. Bastante pregação sobre isso, né? Porque negar-se a si mesmo não é nada fácil para ninguém. Imagina para uma pessoa que vive do ego. É um desafio, né? Então, esse é o maior desafio para nós. Esse é o maior desafio. Tanto que, de uns anos para cá, nós passamos a focar as categorias de base, seja ela qual for a modalidade esportiva. Principalmente do futebol, né, há uma mudança muito rápida. Eu estava trabalhando com um grupo de jovens, por exemplo, de um determinado clube, e um garoto que estava comigo numa segunda-feira fazendo um estudo bíblico, na outra segunda-feira ele estava jogando no Japão. Misericórdia. Morando debaixo de uma arquibancada, e na outra segunda-feira chegou como estrela no time no Japão. Olha a mudança, ela é muito rápida. E se a gente não prepara esses garotos, esses atletas, realmente sobe para a cabeça e nós perdemos o atleta, cristão ou não, perdemos ele. Porque é interessante o que ele está falando, porque muitos jogadores vêm são da baixa classe social. Não tem uma preparação, de repente, de uma semana para outra, de ganhar R$1.000, vai ganhar R$50.000. Não sabe o que faz. E aí é que está, é a questão da formação do caráter. Exatamente. Eu acho que tem que ver com relação à família, tá? A família é muito importante na participação. Em geral, eles já saíram de casa, né? Sim. Você quer ver um exemplo? O Romarinho, que fez o gol do Corinthians na final da Libertadores lá em Buenos Aires, ele jogava no Bragantino, ganhava um X. Aí salário mínimo, se não me engano. Oi? É um salário mínimo. Devia ser R$2.000 no máximo. Ele foi para o Corinthians ganhando praticamente R$50.000, se não for mais. E aí, com o gol que ele fez contra o Boca Juniors, ele ganhou uma notoriedade muito grande. Se o Corinthians não der um psicólogo, não der para ele não preparar, respaldo, não preparar ele, pode realmente subir a cabeça, como você falou, e fazia com o Cicinho. Acaba indo para a noite. Ele mesmo falou isso, né? O próprio Romarinho disse isso. Olha, eu estava no Bragantino um dia desses com 3 jornalistas dentro da sala. Agora eu estou com 40, já nem sei o que falar. Eu não sei o que falar aqui. Agora, eu também responsabilizo muito a imprensa. Porque a imprensa, ela tem um papel fundamental na questão do esporte. E muitas das vezes, a imprensa acaba contribuindo para que esse indivíduo, ele perca o seu rumo. Ele perca o seu rumo. Por isso que eu digo, se você tem uma preparação de família, sabe, de berço, orientação dos pais, orientação daqueles que te cercam, a tendência é que com a instrução da palavra de Deus, você consiga encontrar o seu foco, encontrar o seu rumo. É importante
Eu acho que o papel da imprensa é importante para divulgar, para fazer com que a pessoa apareça, a mídia é importante, mas eu acho que tem que ter alguns cuidados que muitas das vezes a gente percebe que não se tem. Agora, entendeu? Pastor, mudando um pouquinho, depois a gente volta a essa questão, mas, por exemplo, nós acabamos de passar por 2 finais muito emocionantes, né? Ambas ligadas aqui a clubes de São Paulo, tudo, mas mobilizaram o país. Que foi a final da Libertadores, um troço que eu nunca vi na minha vida, né? Uma comoção muito maior do que quando o Brasil ganhou o pentacampeonato. Né? Foi um negócio, assim, estapafúrdio. Né? Parecia que tinham descoberto vida em Marte. Né? Não, tanto antes do jogo final, quanto logo em seguida. Né? E depois, já num nível bem mais baixo, olha o preconceito. Eu sou palmeirense, eu posso falar, mas não dá para comparar, né? Ganhar uma Copa do Brasil e tal. Foi um milagre mesmo, porque aquele time não merecia. Mas ganhar uma Copa do Brasil e tudo. Então, esse ambiente mobiliza muitas vezes as emoções dos crentes. Como é que o senhor vê isso? Por exemplo, o senhor faz parte de uma igreja super tradicional, histórica, que foi uma das primeiras batalhadoras do Brasil por santidade real, né? Por diferença em relação ao mundo. E aí o senhor nota, por exemplo, que em determinados dias a frequência cai por causa do jogo? Com certeza. Eu tive ontem no meu culto lá. Claro, falei? Não, eu tive ontem no culto, tá? E nós estamos fazendo culto de férias com os jovens e adolescentes da igreja. E quando foi 9h30, eu falei, bom, eu vou encerrar o culto, porque eu estou percebendo que alguns palmeirenses estão ansiosos para assistir o jogo. Então vamos encerrar o culto. O senhor ainda teve bom senso. Não, né? tive bom senso. Pastor, eu posso dar uma dica já? Claro. Inclusive para quem está assistindo, para os pastores. Eu também sou pastor lá, um dos pastores da igreja. Não sabia. Copa do Mundo está aí. Os horários vão ser esses. Horário de culto. 4 horas, 5 horas. Esses vão ser os jogos aqui no Brasil. Bom, aí vamos a questão pensar é a em mudar seguinte, os horários. Se o pastor não tiver palavra, ele vai perder a sua membresia. Viu? Vai. Se não tiver Mas palavra... em 1970 as igrejas mudaram os horários. Em 1970, na Copa do México, foi sim, foi. Eu acho que foi em 70 ou foi em 74? Bom, eu tinha 3 anos, não posso falar. Eu também não, eu nem era nascido. Mas não sei se pode. Não, é verdade. Em 70 eu sei que algumas igrejas mudaram o horário para a final, né? A finalíssima lá, no jogo contra a Itália, as igrejas mudaram os horários. Algumas convocaram reunião de oração para a hora do jogo. Mas não pode o que o senhor acha disso, pastor? Eu acho frustrante isso aí, viu? Até porque você não pode cercear o sentimento e o desejo das pessoas de participarem disso, porque o esporte, ele é importante na vida social das pessoas. Essa super espiritualidade... Não, eu acho que é até exacerbado isso aí. É até exacerbado. Porque eu acho que santidade, Éber, nada tem a ver com esporte. Tá? Eu acho que santidade é do indivíduo, é subjetivo. Entendeu? Eu posso ter um grau de santidade... E nem por isso eu estou impedido de torcer pelo meu clube. É claro, dentro de determinados limites. Né? Sim. Ele vive a santidade no esporte. Ele esboça, ele transmite isso no Aliás, esporte. No próximo bloco eu vou ler uma matéria que saiu na internet hoje sobre torcidas organizadas evangélicas. Tem 2 lá no Rio de Janeiro. Eu conheço. Eu já vou me manifestar que eu tenho ressalva sobre isso. Mas quem que não vai ter? Eu tenho ressalva. Mas eu vou ler. Depois você vai ver. É muito instigante a matéria, tem regras, né? Então, por exemplo, só para dar uma palhinha, quando a torcida não concorda com uma decisão do juiz, a torcida geral fala umas coisas lá, né? A torcida evangélica grita assim: "Ei, juiz! Vai se converter!" Meu Deus. Pois é meio estranho isso, né? Mas depois a gente fala disso. Agora, voltando, você está muito quieto. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou um negócio no bloco anterior que ficou caraminholando. O jornalista sabe quando o jogador é fingido? Quando ele finge a fé? Dá para perceber. Você percebe quando o jogador... quer mostrar algo que ele não é. Eu acho que dá para perceber não só
o jogador que tem fé, como qualquer outro jogador que está querendo mostrar alguma coisa que ele não é. Ou jogador ou qualquer tipo de atleta. Dá para perceber, claro. Mas a pessoa não consegue fingir durante muito tempo. Mas não tem uma certa pegaçãozinha no pé aí dos evangélicos, né? Dos atletas de Cristo? Vocês não dão uma perseguidinha, não? Tem. Não, tem, Olha lá, é verdade. olha lá. Sabe o que é? Eu acho que isso ficou muito... Ficou muito evidente quando o Marcelinho Carioca pregava uma coisa e fazia outra, que nem o pastor estava falando. E isso aí que ficou, acho que está demorando para tirar isso. Né? As pessoas sempre quando lembram de um atleta de Cristo, ou lembram que um jogador tem alguma fé, sempre lembram do Marcelinho Carioca e falam assim, mas o Marcelinho Carioca falava uma coisa e fazia outra. Pode até ser que não seja, né, pegou mais no pé por outros motivos, né? Eu não quero defender o Marcelinho, já que foi falado o nome dele, mas só quero dizer uma coisinha só. Eu conheço muitos, mas muitos atletas que hoje têm a sua vida transformada porque foram levados ao encontro do Evangelho através do Marcelinho. Sério? Só isso. Verdade? Mesmo? Mesmo. Isso é novidade. Mas uma coisa também é o seguinte, o Marcelinho Carioca, ainda mais porque jogava no Corinthians, a pessoa tem que ter a fé, mas quando ele está dentro de campo, ele não pode ser o bonzinho, ele tem que jogar bola. Por que não pode ser o bonzinho? Tem que ser malandro? Não, exatamente, tem que ser malandro, mas malandro no bom sentido. Existe isso? Essa já é a primeira pegação que eu acho. Mas tem que, o cara, por exemplo, não pode ser o bonzinho ali dentro de campo. Existe malandro no bom sentido? Não, eu acho que tem que haver a competição. Então, exatamente. Tem que haver a competição. A competição é uma coisa. Ele falou malandro. Eu quero saber do atleta de Cristo aqui. Mas ele não falou malandro no sentido pejorativo. No bom sentido. Ele não falou, eu acho que eu entendi a colocação dele. Ele não falou malandro no sentido pejorativo. Tá? Eu acho que você tem que ter gás, você tem que correr atrás, entendeu? Você não pode ficar naquela mão. Eu sou crente... Eu não vou atacar, eu sou crente, não vou fazer falta. Sou crente. Você tem que respeitar o seu adversário, mas dentro de um... Com bom senso. Com bom senso. Viu, mas bem que tinha um zagueiro, qual é o nome dele? Um zagueiro, acho que uruguaio, que nunca, não fazia falta o jogo inteiro. Ele foi para a seleção. O Gamarra. Também. Paraguaio. Jogou no Corinthians, Palmeiras. Zagueiro que não fazia falta e era um tremendo jogador. Se não me engano, nem cartão amarelo ele tinha tomado lá na Copa do Mundo. Eu, com todo respeito à imprensa, eu sou formado, eu sou da comunicação, mas essa já é a primeira cutucada. Esse é o primeiro puxão na camisa que a gente leva. O cara é atleta de Cristo, ele não pode isso. Assim foi com o Kaká na Copa do Mundo, eu estava na Copa do Mundo e vivi isso lá com eles. A gente teve um trabalho de capelania junto à seleção e com muitos outros atletas aqui. Eu lembro do Mineiro que foi expulso num jogo contra o Palmeiras e um jornalista, e aí foi no melhor sentido, ele disse, olha, esse era o cara que a CBF deveria liberar 3 cartões amarelos, porque esse cara não merece ser expulso. Ele não merece. Aquele dia ele foi expulso por 2 cartões amarelos, 2 faltas bobas. Não foi uma entrada mais violenta e nada disso. Mas fica essa coisa. O Mineiro não pode ser expulso, ele é atleta de Cristo. Como não? Ele está jogando futebol, está sujeito a ser expulso. Então, é que eu falo, é a questão da competição. Eu acho que você não pode misturar as coisas. Exatamente. Tá? Eu acho que no campo você é um profissional e você tem que exercer o seu papel lá como profissional. Não tem que dar bom testemunho em todas as áreas? Sim, mas, Heber, eu acho que o bom testemunho é uma questão de conduta, é uma questão de caráter. Por exemplo, eu não vou fazer uma falta maldosa, entendeu? Claro. Intencional, entendeu? Eu não vou prejudicar o meu adversário de uma forma intencional. Mas e aquela coisa que no futebol tem chamada catimba? Isso... Pode ou não pode? Aí é que tá, né? É uma questão que... Então, não. Vamos lá. Pode ou não pode? Catimba. Eu fui árbitro de futebol de salão, da Federação Paulista. Né? Eu fui fazer o curso só para organizar os campeonatos da minha denominação. Não teve um que acabou em paz. Todos eles estavam em... E era só crente jogando. Viu? Bom, eu já entendi a conotação da sua pergunta.
todo mundo era catimbeiro lá. Eu reunia os times, ó, sem catimba que nós somos crentes, né? Pô, que é isso, pastor? Faz parte do jogo. Faz parte do jogo, catimba? Depende. Depende por quê? Não, depende. Eu também concordo com ele, depende. Entendeu? Pô, se eu estou perdendo, eu tenho que correr atrás. Agora, se eu estou ganhando... Qual que é a regra? A regra do jogo. Qual que é a regra? A gente segue a regra. O que não pode? Cotovelada, não pode puxar camisa. Isso não pode. Por exemplo, não pode aquela falta escandalosa. Não. Para machucar o adversário. O que eu chamo de catimba. Não, pera um pouquinho. Não pode aquela falta. O jogo, enganar o juiz. Não, mas pera um pouquinho. Não pode aquela falta escandalosa que o jogador do Palmeiras fez lá contra o Curitiba. Sim. Aquilo é uma falta escandalosa. Para todo mundo ver. E foi maldosa. Você vai dizer para mim que não foi intencional aquilo? Claro que foi. Tudo bem que ele escorregou na poça d'água, mas... Mas, por exemplo, 5 minutos para acabar o jogo. Aí você faz alguma coisa ali para tentar acabar logo o jogo, fazer uma cera. Não, mas com todo assim. respeito ao colega jornalista, aquilo foi vergonhoso. O quê? Aquilo foi aquela falta que o jogador do Palmeiras fez contra o Curitiba lá foi vergonhoso. Faz parte do jogo, Faz parte do jogo. Como o senhor foi árbitro de futebol de salão, hoje as regras do futebol de salão, elas estão cada vez mais limitadas ao uso da catimba. Na catimba no sentido de parar a bola. Isso. Hoje a bola não pode ficar parada. Sem alguém tocar nela por 4 segundos é falta. Ou seja, eles querem movimentação o tempo inteiro. Conseguiram, então, no futsal, reduzir. Não tem como mais. Mas catimbar no futsal já era complicado, agora é quase impossível. Agora é quase impossível. Agora no campo, sim. O cara fica tocando, dá aquele pulo, aquele salto enorme. Não, o que eu acho mais engraçado é que algumas faltas, o jogador faz aquela dor, né? Parece que matou o cara. Aí ele sai, a maca entra, coloca ele no jogador ali dentro. Quando sai, o cara parece que passou uma água ali. Ele pula da maca. Ele pula aqui e curou rapidinho. Eu tô falando que todo jogador, todo atleta é artista. Tô dizendo, meu, é artista. Eles são bons, meu. Eles são bons. Maurício Pereira, de Anápolis, em Goiás. A manifestação de fé dos atletas, a meu ver, é vergonhosa. Opa, então tem alguém aqui que discorda. Então vamos lá. A manifestação de fé dos atletas, a meu ver, é vergonhosa. Muitos parecem ver um Deus bem humano, mas com poderes de empurrar uma bola de futebol para onde quiser, ou dar mais uma forcinha para chegar em primeiro lugar, etc. Sem contar que competir é uma coisa primitiva. Recentemente vi o esforço vão que atletas fizeram para percorrer o deserto do Saara. Realmente, aquela maratona no Saara, meu pai do céu. A troco de quê? Não sei, mas tudo bem. A mulher do Kaká disse que Deus deu o dinheiro para o Barcelona contratar o Kaká. Será que a lógica de Deus é tão diferente da nossa? Ou a mulher do Kaká pode ter entendido errado a mensagem de Deus? Finalmente, publique se quiser. O Datena disse na TV que se todos soubessem do que é feito a mortadela e o futebol brasileiro, ninguém chegava nem perto. Vamos lá, voltando. Você que sabe do que é feito o futebol brasileiro. Por que o Datena falou isso? Todo mundo sabe algumas coisas que ficam por trás das câmeras, né? A gente às vezes nem sabe tanto assim. Vai ver que ela está falando de algum jogador, por exemplo, na Itália, aconteceu há pouco tempo, o jogador, por exemplo, o goleiro Buffon, o irmão dele apostava e ele tomava o gol no finalzinho do jogo lá, porque lá aposta na Inglaterra, eles apostam até quando vai ser o gol, que minuto, de repente. Ela está falando por causa disso, o Buffon lá combinava com o irmão dele, tantos minutos eu vou tomar um gol. Estava 4-0 já para o time dele e tomava um gol aos 45 lá do segundo tempo, não ia mudar o resultado para o time dele, mas ganharia dinheiro por causa dele tomar o gol. Vai ver que é por causa disso. No Brasil tem escândalos desse tipo, não? Deve ter. Em 2005 não teve aquele juiz que mudou várias partidas, foi inclusive banido do futebol. A gente às vezes não sabe, mas deve existir, claro que existe. Eu acho que aí, é nesse sentido que a fé, ela deve ser demonstrada.
Porque se você tem uma transformação de caráter, como profissional, como jogador de futebol, você vai exercer um comportamento adequado com aquilo que você está pregando, aquilo que você está vivendo no exercício da sua fé. Infelizmente, não são todos os jogadores, não são todos os atletas que se comportam dessa forma. Essa é a grande questão. É verdade. Tá? Essa é a grande questão. E eu volto a repetir. Eu acho que a publicação da mídia, o dinheiro fácil faz com que o indivíduo deixe subir para a cabeça. E, infelizmente, nós temos tido aí alguns resultados extremamente negativos. Extremamente negativos. Bom, vamos falar do Neymar. Isso que eu ia perguntar. Vamos falar do Neymar. É atleta de Cristo? Até onde eu sei, não. Mas ele... Crente Algumas pessoas dizem que ele é cristão. Não, dizem não. Os pais e eles são crentes da Igreja Batista lá em Santos. Mas até onde eu conheço e das informações, eu tenho um grupo de atletas de Cristo em Santos e eles não são frequentes, assíduos, não. Eles têm uma ligação com uma igreja, com um pastor, isso até onde eu sei, tá? Eu não tenho como afirmar isso. Mas houve um episódio em que o time de Santos tinha que entrar num lugar lá e alguns atletas se recusaram. Se recusaram. Motivos religiosos. Justamente. E o Neymar estava entre eles. Exatamente, mas quem liderou aquilo na época e que foi comentado foi o Robinho, inclusive. O Robinho que sugeriu para os atletas, né, que não entrasse, porque era uma organização que era de uma outra entidade, enfim. E eles estavam no bolo e não entraram. Ele, o Brum, o Paulo Henrique Ganso e outros mais. Né? Foi por isso. Mas ele acatou uma sugestão. Ah, tá. Talvez a motivação não fosse evangélica, então. Exatamente, não. Agora, aproveitando esse assunto. Então, existe uma ligação, talvez um pouco tênue, entre o Neymar e a fé, né? Não seria o caso dos atletas de Cristo tentarem intensificar essa relação e ganhá-lo de fato para Jesus e tal? Porque um cara desse na fé, né, seria fantástico. Exatamente. Ele ia dirigir as coreografias lá na igreja do pastor. Como eu disse, Atletas de Cristo tem grupos, pequenos grupos espalhados por todo o Brasil e alguns países também. E um deles é em Santos. E o Neymar, alguns anos atrás, era frequentador do nosso grupo. Tá vendo? Do grupo local. O grupo local não é uma igreja. Eu sei, irmão, mas mas ele era frequentador. Mas frequentadores, nós temos vários nas nossas igrejas hoje. Vários frequentadores. Mas ele frequentava assiduamente? Frequentava assiduamente enquanto estava no juvenil, na base do Santos. Tá? Depois que foi profissional, nós não tivemos mais contato, ele não apareceu mais, mudou a vida dele. Porque é o Neymar, nós estamos falando do Neymar. A questão está justamente aí. A questão está justamente aí. Enquanto ele estava lá na base, ele frequentava, como ele frequentou a igreja. O próprio pai lá, o Neymar pai, ele declarou isso. Entendeu? Que ele era assíduo na igreja. Passou para o profissional, muito dinheiro, mídia, sobe para a cabeça. Eles chegaram até a declarar o valor que ele dava de oferta. Sim, o dízimo. Dízimo que ele pagava não sei se paga. Até hoje, né? Paga mensalmente. E a moça que foi a mãe do filho dele também era da igreja? Ou é da igreja? Eu não sei, nem sei quem é. Fala aí! Você também ele quer especular também. Nem sei quem é. Olha, o jornalista pode responder isso aí, viu, Heber? Voltando, e aí? É melhor ele dar esse furo. Não sei, não conheço, não sei. Não, só queria saber se ela é da igreja. Não sei, acho que é mais fácil. Eu sinceramente não sei. Verdade, eu não sei. Não, é um dos segredos mais bem guardados, né? Eu não sei. Mas ela também nunca apareceu, né? Ela apareceu, o filho apareceu agora há pouco tempo, que ele às vezes entra com ele no gramado, mas a moça nunca apareceu. Que, aliás, eu acho uma atitude extremamente centrada por parte do Neymar. Ele preservou a imagem dela. E ela também, né? Não quis aparecer para a mídia, né? Poderia fazer isso. Porque poderia se aproveitar disso, né? Não quis, né? Não, por que você não sabe? Não.
Eu não posso dizer que ela também quis se esconder. Talvez ela gostaria de aparecer, que está cheio de Maria Chuteira por aí, certo? É verdade. Não sei se ela não sei. Ele não sabe nada. Agora, que ele preservou, isso é um fato e foi uma atitude muito sábia, louvável. Né? Muito... Eu só, assim, não querendo defender o Neymar, eu acho que pegando o exemplo do Neymar e outros jogadores, não vou citar outros jogadores, mas eu acho que o que diferencia o Neymar dos outros jogadores, pelo sucesso que ele faz, é o que está atrás dele. Quer dizer, é o apoio da família e eu acho que também a fé que ele tem. Eu acho que isso que diferencia isso. Por isso que teve o caso, por exemplo, quando ele brigou com o Dorival Júnior, que a família viu que ele estava errado, foi e mostrou para ele que ele estava errado, e depois ele falou, realmente eu estava errado, vou mudar minha atitude a partir de agora. Então, que aliás, a partir daquele momento, ele realmente se acentuou, né? É por isso, eu acho que o amor da família, que é o apoio que ele tem da família, é o que diferencia ele dos outros jogadores. Ele é um bom garoto, né? Eu respondo por Atletas de Cristo. Então, com a organização, ele não tem nenhum vínculo. Tá. Então, todo atleta que foge daquilo que nós acreditamos ser um atleta nota 10, realmente não faz parte. Então, e o Kaká? O Kaká, sim. Esse faz parte da organização. Continua até hoje? Continua até hoje. É um cara exemplar. Até onde eu sei, eu nunca vi nenhum escândalo dele. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Quando ele foi expulso na Copa do Mundo, que foi o que todo mundo noticiou e foi um barulho muito grande aqui no Brasil, mas pouca gente sabe que naquele dia ele estava lançando para toda a África do Sul e para o mundo um vídeo contando a história dele, o testemunho de vida dele. Kaká, esse é o ritmo do meu jogo, onde ele produziu com recursos próprios, mandou produzir mais de 1 milhão de cópias e distribuiu em toda a África do Sul, na porta dos estádios, de graça. Então, infelizmente, foi coincidiu. Ele foi caçado até os ossos da alma naquele jogo lá, né? Exatamente. Ficaram provocando o rapaz até... E outra coisa, ele também não estava inteiro fisicamente, estava voltando? Não estava. Ele estava com problema. Tanto é que depois da Copa ele teve que fazer uma cirurgia no joelho, teoricamente simples, mas que demorou muito tempo para ele retornar aos gramados. Isso tudo é muito, muito complicado, né? Agora, o que eu vejo de interessante no caso do Kaká e Neymar e tal, principalmente o Kaká, ele sempre projetou a ideia de bom moço, que é um meio o contrário do que normalmente os atletas querem projetar. Eles gostam da ideia do bad boy. Aliás, eu queria entender por quê. Por que o jogador de futebol gosta da imagem do bad boy? Voltando. Depois, o Ximenes diz como é que eles lidam com os bad boys lá no Atletas de Cristo. Eu acho que o jogador acaba tendo esse estigma, até para aparecer mais para a mídia, e aí também para as mulheres, né? Acho que com esse rótulo de bad boy e tal, eles sempre ficam bem para os outros jogadores e também para a mídia, e aí, entre aspas, também para a mulherada. Mas acho que é mais ou menos por aí. Vocês já pegaram algum bad boy lá que vocês tiveram que transformar? Não transformar. No caso dos bad boys que nós pegamos, e não vou falar o nome. Não, claro. Nós tivemos que convidá-los a se retirarem da organização e sequer falar em nome dela. Não brinca. Chegou a esse nível? Chegou a esse nível. Tivemos 3 conversas e continua a mesma, e infelizmente nós tivemos que pedir para... E por que eles iam à reunião? Não, aí nesse caso eles nem à reunião eles iam mais. Mas se falavam, mas se proclamavam atletas de Cristo. Bom, tem bad boy na igreja também. Não, e a questão é básica, porque você percebe que alguns indivíduos, como o colega está falando, eles acabam usando a fé como um palco para aparecer. Essa é a realidade. E muitas das vezes nós não queremos enxergar isso. Até pelo amor pelo esporte, amor pelo clube, nós ignoramos isso. Mas isso é um perigo muito grande. E nós estamos vendo aí muitos desses jogadores que poderiam ser usados por Deus, poderiam ter uma vida proveitosa, se afundando. E aí o resultado é aquilo que eu falei aqui agora há pouco. Questão do Cicinho. O Cicinho acho que é o maior exemplo disso. A outra coisa também é que muitos desses atletas têm más companhias, né? E essas más companhias acabam sempre levando ele para o mau caminho do que... E aí, quando vai
né, tendo algumas outras reuniões, né, quando ele vai tentar ir para o caminho certo, vai estar sempre aquele amigo errado lá, levando ele para o mau caminho, né? Nós já vimos muitas coisas erradas desse tipo, mas muitas, muitas e muitas. E todas as vezes a conversa com os atletas que são de Cristo é, cara, não entra nessa. Não entra nessa. Primeiro, que você está levando uma marca, não a da instituição, a de Cristo. Primeira. Segundo, que você está falando em nome dela. Terceiro, que você é um atleta. Você é referência para a nação, para o mundo. As pessoas estão olhando para você. Até por você ser é um cristão, atleta. até por ser cristão, ele acaba tendo um rótulo. Exatamente. O dedo fica maior para ele. Agora, eu vou reproduzir aqui palavras do Muricy, que falou em um programa de TV. Em uma ocasião, nós aparecemos de uma matéria naquele programa e ele comentou: olha, eu prefiro quando são atletas de Cristo, né? Porque esses caras não são da noite, não são do álcool, não são das noitadas, são os caras que chegam primeiro no treino, são os últimos a saírem, treinam mais. Então isso foi legal. Agora, pasmem, já tem atletas dizendo que são atletas de Cristo para uma entradinha num clube melhor, um salário melhor, para dizer que é um atleta realmente pontual, regrado, e não é. Aliás, que é um comportamento da sociedade. Isso aí não é só no esporte. Você vai pegar aí artistas que usam a fé para se autopromoverem. Como dizia aquela música, virou, como é que é? Ficou chique ser crente. Ficou chique. Nós vamos para o intervalo, voltamos já já com Vejam Só. No Shopping do Povo você vai encontrar tudo o que você precisa em artigos evangélicos. Aquele CD que você quer dar de presente para o seu amigo. O DVD de estudo bíblico perfeito para a sua amiga que você está evangelizando. O livro sobre relacionamento que você quer ler junto com o seu cônjuge. E mais uma porção de coisas que você só vai conhecer quando visitar o Shopping do Povo. Não perca mais tempo. Avenida São João, 815 no centro. Shopping do Povo, sempre presente. O ano é 1890 e o professor de Bíblia, Russell Carlyle, escreveu um novo manuscrito intitulado A Mudança dos Tempos. Seu trabalho está prestes a ser endossado unanimemente pelos membros do Conselho do Seminário Bíblico da Graça, quando seu colega, Dr. Norris Anderson, levanta uma objeção. Dr. Anderson acredita que o que Russell escreveu pode afetar decisivamente o futuro das próximas gerações. Usando uma máquina do tempo secreta, Anderson manda Carlyle para 100 anos no futuro, dando a ele um vislumbre do que sua crença irá conduzir. A Jornada. Muito bem, voltando com o programa Vejam Só, todos os dias, segunda a sexta-feira, sempre nesse horário, até a meia-noite agora, hein? Até a meia-noite, que legal. Estamos levando cada dia um tema diferente. Hoje nós estamos discutindo essa mistura de fé e de esporte, a quem interessa, se faz bem, se não faz. E você participa do debate pelo www.vejamsó.com.br. Participando do debate, hoje eu vou sortear o kit Jô Rezende. Mas o programa Vejam Só é um oferecimento da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus. De segunda a quinta-feira a gente sorteia a camiseta da Agrade, né? Mas hoje eu vou sortear o kit Jô Rezende. Mas eu queria que você conhecesse a Agrade. A Agrade é uma rede de escolas de Bíblia, teologia, né? E que vai preparar você para servir melhor a Deus onde quer que você esteja. São mais de 600 filiais espalhadas pelo Brasil, com todo tipo de curso que você pode imaginar ligado à Bíblia. Tem até Libras, que é aquela linguagem brasileira de sinais, né? Linguagem de surdos-mudos. Tem música, oratória, curso de obreiro, curso de evangelismo, curso de escatologia, curso de teologia, pós-graduação, curso de análise bíblica. Tem uma infinidade. Entre no site agrade.com.br
ou no horário comercial, aí só no horário comercial, você liga para 0 Operadora 11 3115 0819 e conversa com o pessoal da grade, é super simpático, né? E vão tirar todas as informações, tá bom? Muito bem, dado o recado da grade, nós vamos para as ruas. Queremos saber o que as pessoas responderam para pesquisa da nossa equipe de reportagem de hoje. Vejam só. Fé e esportes, essa mistura dá certo? E para quem dá certo? Então, eu creio que a fé cristã, ela não está baseada no esporte, com certeza, né? Mas eu também não acho que é pecado, né? O esporte em si, porque ele também não tem relacionamento, né? Com a nossa realidade, né, cristã. E eu creio que não é pecado mesmo, se você gostar de esporte, né? Não vai interferir na sua fé e no que você pensa por Deus. Pelo menos para jogadores de futebol, e até mesmo quem joga basquete também, que eu conheço, onde eu trabalho, tem muitas pessoas. Meu irmão anda de skate, ele pratica um esporte, e é pastor numa denominação quadrangular. Então, fé e esporte, ela combina. Inclusive, você tiver na Bíblia, o apóstolo Paulo, ele ia para os ginásios de esporte e ele via os corredores, né? Então, a Bíblia ela já salienta que o esporte não faz mal, né? É a partir daí que o que você vai praticar e quem você vai andar que vai fazer mal. Então, fé e esporte não faz mal, faz o bem. Eu acredito que dá certo sim, na verdade, para o esportista, né? Porque a partir do momento que ele age com fé, na verdade, tudo que se faz com fé acaba sendo benéfico à pessoa. Eu acredito que o esporte ele possa incentivar a maneira de você buscar algo e através do esporte você pode desenvolver mais o seu caráter em Cristo, mostrando que em Cristo você está cuidando do seu próprio corpo, desde que o esporte seja saudável e usado como exercício físico e não como algo que vá além, que não deixe Cristo refletir em sua vida. Eu vou pegar o gancho desse último testemunhal aí, até se o diretor puder voltar, esse último testemunhal, eu queria ouvir de novo, porque a minha experiência como organizador de campeonatos, só entre crentes, todos os atletas inscritos para o campeonato eram 11 igrejas, com futebol de salão, futebol, vôlei, basquete, tinha uma série de modalidades, né? O pastor tinha que assinar a ficha na frente de cada nome, todo mundo tinha que ser membro da igreja, né? Todos os campeonatos acabaram em confusão. nenhum ano acabou sossegado, né? Dá para repetir o testemunho? Vamos lá. Eu acredito que o esporte ele possa incentivar a maneira de você buscar algo e através do esporte você pode desenvolver mais o seu caráter em Cristo, mostrando que em Cristo você está cuidando do seu próprio corpo, desde que o esporte seja saudável e usado como exercício físico e não como algo que vá além, que não deixe Cristo refletir em sua vida. Então, eu queria segurar bem, o pastor já destacou muito a questão da saúde. Eu quero destacar a questão do desenvolvimento do caráter. A quadra foi o melhor laboratório de vida cristã que eu já vi. Lá você vê e mostra claramente que grau de fé você tem, se é que tem. É ou não é? Exatamente. A gente brinca lá em Atletas que você quer conhecer um crente de verdade, rola a bola no pé dele, vê o que ele faz. Ali você conhece. Você vai aplicar lá a carta que Paulo escreve aos Gálatas, né? São os frutos do Espírito. Não, mas é verdade. Os da carne eu vi muitos lá. Aliás, a maioria manifestam os frutos da carne. E tem gente, eu conheci um rapaz que é uma moça sensacional. O cara, ele era de uma outra igreja, ele vinha assistir culto e tomar Santa Ceia na minha igreja de vez em quando, né? Mas quando ele estava na quadra, pastor do céu, ele ficava endemoniado. Ele foi expulso em todas as partidas que ele jogou, todas. Não só as que eu apitei, todas. E arrumou briga, confusão. Ele não pode praticar esporte, ele não pode. Acontece isso com... Mas muito, tem muitos assim. Eu já vi vários casos de... o cara é uma pessoa dentro da quadra, do campo, do estádio, e fora é outra, completamente outra. E a gente tem combatido isso, assim,
arrisca, cara, você tem que ser a mesma pessoa. A mesma pessoa, muito mais, no caso do profissional, né? Estou falando de alto rendimento. Você tem que ser a mesma pessoa dentro da prática do seu esporte, porque tem um monte de câmera olhando para você, tem um monte de gente olhando para você, e isso torna ainda de maior responsabilidade. Sabe o que eu acho? Isso está muito relacionado à questão de valores. Vamos falar da geração passada. Na geração passada, o atleta, ele jogava por amor à camisa. Defendia o time por amor à camisa. Hoje não. Hoje, o que manda é o dinheiro. E aí você tem uma grande questão, a dupla personalidade. É o que ele está falando aqui agora, o Ximenes está falando agora. No campo, eu exerço um comportamento. Lá fora, eu exerço outro. Olha, Heber, não tem jeito. Isso, a questão da fé, aliás, o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, verso 1, ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Basicamente, é a prova daquilo que não se vê. No verso 6, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aí ele justifica o que ele está falando. Ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? É necessário que aquele que acredite em Deus, aquele que é eventualmente... Aquele que busca Deus, creia que ele existe. Justamente, e é galardoador. E que é galardoador daqueles que o buscam. Infelizmente, quando você fala na questão do esporte, para alguns atletas que se autodenominam, tá? É o pseudo cristão, a questão da fé é simplesmente um trampolim para que ele possa alcançar uma base maior. Tá? Porque o que está valendo aí é a questão do dinheiro. E aí esse espectador que acabou de dar essa entrevista, ele foi muito sábio no que falou. Porque quando você usa o esporte para beneficiar a sua vida pessoal, o seu corpo e glorificar a Deus, isso é importantíssimo. Agora, quando você faz isso para se autopromover, aí o perigo aparece. Isso é complicado, né? Elise Filietas, ela mora em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Essa mistura dá certo sim, porque diz a Bíblia, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Assim todos têm que ver a luz em nossas vidas. Temos que vigiar nossa conduta para que não venhamos a ser escândalo. Por que os campeonatos que eu mencionei, claro que eu exagerei um pouquinho, estou brincando, né? Acabavam em confusão. E em boa parte das ocasiões é porque a gente não sabe perder, não quer perder, ninguém quer perder, né? E faz parte do esporte aprender a perder. Ué, você vai disputar uma partida, certo, voltando? Claro. Tem 3 resultados possíveis, né? É normal perder, não é? Perder, empatar ou ganhar. É normal, é normal, não é, né, o fim do mundo, aí ninguém queria. Segundo lugar, todos podem errar, o técnico pode escalar mal, o jogador pode errar passe, pode errar chute, o juiz não pode errar. Eu dizia isso para eles, eu reunia todo mundo na hora da oração, né, antes do jogo, porque depois não tinha clima. Mas antes do jogo, eu reunia todo mundo para orar e dizia, olha, vocês vão errar, você vai errar o chute, você vai errar o passe, e eu posso errar. Eu vou apitar o que eu vi. Eu não sou Deus, né? Enfim. Mas eles não aceitavam, não. Na hora, tudo bem. Depois, na hora do jogo, por que a gente é assim? Pois é, pastor. Essa competição, essa vontade de ganhar o tempo inteiro, eu acho que isso é inerente ao ser humano, né? Ele quer ganhar. Mas o atleta profissional sabe perder, não sabe? Agora, o atleta profissional, por ser um ser humano, também vive isso. E por ser alto rendimento, existe uma cobrança por trás. Como nós estamos vendo hoje o esporte de alto rendimento sendo muito lucrativo, a cobrança é muito maior. Ou ele ganha ou ele está fora, ou ele ganha ou ele está no banco, a imagem dele diminui. Diminui o valor de passe dele, tudo diminui.
E aí a vontade, que é já dele própria, aumenta ainda mais quando tem a pressão por trás. Você imagina, por exemplo, nessas finais aí, um jogador, de repente, do Corinthians ou do Palmeiras, errasse e saísse o gol do adversário. Imagina quanto que ele não ia ser cobrado. Um exemplo, por exemplo, o Alessandro no jogo contra o Vasco da Gama, ele saiu jogando errado, deu a bola para o Diego Souza foi na frente do Cássio, acabou perdendo o gol. Foi. Imagina o que não ia acontecer com o Alessandro se saísse aquele gol, o Corinthians fosse desclassificado. O mesmo que aconteceu com o Toninho Cerezo, na Copa de 82. Você não assistiu também, Não, claro, assisti. Ele errou o passe, e o Paulo Rossi pegou e fez o terceiro gol, que eliminou a maior seleção de todos os tempos, segundo muitos, né? Eu achava muito melhor a seleção de 1970. Né? A de 70 era melhor, mas de 82 foi aquele tipo de seleção que todo mundo lembra dela, lembra mais aquele de 90 que ganhou, perdão, de 94 que ganhou, do que a de 82. Lembra muito mais a de 82 do que a de 94. Também só tinha cracaço. Falando em 94, foi em 94 que o zagueiro da Colômbia fez um gol contra e morreu, né? Foi assassinado. Olha a cobrança, olha aí. Mas aí também... É o extremo, né? É o extremo, mas só para a gente ter uma ideia da cobrança que existe hoje no futebol, principalmente. Então, o negócio é muito forte. O exemplo prático é a falta aí do Valdívia, que foi expulso, que foi uma confusão. Aliás, o Neto da TV Bandeirantes, aliás, eu não entendo ele, né? Porque um dia ele coloca o cara lá em cima, no outro dia ele arrebenta com o cara. É verdade. Ali é uma inconstância total. É difícil entender, viu? É uma baita inconstância. É incoerência direta, viu? Deixa eu mudar um pouquinho de assunto, porque nós estamos no último bloco e eu queria abordar isso. Atletas de Cristo. Por exemplo, MMA, para você é esporte? Pois é, esse é outro tema bem discutido no momento. Legalmente, eu ainda não ouvi um relato dizendo que ele é considerado um esporte. Ah, não? E sim artes marciais. MMA já significa misto, né? Uma mistura de artes marciais. É uma arte marcial e não um esporte. O próprio nome já diz que é uma arte marcial. O pessoal dele aí vende na televisão, no jornal e na revista como esporte. É ou não é? Pois é. É verdade. Tanto é que na semana passada teve a luta do Vanderlei, do Anderson Silva, do Anderson Silva. O Brasil parou para assistir essa luta, né? Porque antigamente era o boxe, né? Que todo mundo gostava muito. Hoje é o MMA. Agora, espera um pouquinho. O MMA é uma coisa. O UFC, que é o evento, é outra coisa. Qual a diferença? É diferente. O UFC é o Ultimate Fight, né? É o evento, é a Copa do Mundo. Tá? Só que o MMA é a mistura de artes marciais que faz aquele cara ir participar desse evento. Então... Agora, deixa eu concluir. Deixa eu concluir. Primeiro, legalmente, o próprio nome já diz, é uma mistura de artes marciais. Porém, eu considero um esporte pela preparação que esse cara, que o atleta tem para participar de um evento como esse. É uma preparação muito grande, física. Mas é difícil ver o cara arrebentar o outro como eles fazem lá, né? Peraí, aí já é outra pergunta. A primeira é esporte. Se é esporte, esporte é saúde. Se é esporte, é saúde. Não, eu considero um esporte. Eu considero um esporte. E você? Isso é eu, Ximenes, claro. não a instituição. Eu considero esporte. E você? Mas, Ximenes, fala pra mim. É chocante você ver o indivíduo arrancar sangue do outro em nome do esporte. Eu acho que ali, na minha concepção, é um exagero. Sim, mas já morreu vários atletas de futebol, e a gente tem acompanhado isso recentemente, a mídia relata isso direto. Vários atletas já morreram de futebol, vários atletas já sofreram gravemente em automobilismo, vários atletas brigam durante uma partida de hóquei. Mas isso são situações isoladas, Ximenes. Mas é esporte? São situações isoladas. No MMA, não. No MMA, não. O cara vai lá para arrebentar. Ele tem que arrebentar alguém. Num ringue para um só sair vivo.
tem regras, né? Não, Então, não tem, não. Tem regra. Não, tem regra. Tem regra e o objetivo não é matar o cara. Exatamente. Você tem o objetivo final não é matar o cara. Bom, mas eu acho que foi em janeiro que saiu uma reportagem do indivíduo que participou de uma luta de MMA, que está paraplégico, está no hospital nos Estados Unidos. Sim. Não, já morreu, gente. Já morreram. Porque no começo não era MMA, era... Vale tudo. A família. Aí vale tudo. É que os percussores desse segmento, acho que é a família Gray, não é? Grace. Na verdade, o pessoal do jiu-jitsu. Mas tudo bem, era bem mais feroz o negócio. Mas o que continua muito violento, continua. A pergunta é se é esporte ou não. Eu acho que é esporte. Eu não gosto. Não gosto de ver, não gosto de divulgar esse tipo de coisa, mas é esporte. Pô, no caso do Anderson Silva agora, que ganhou aí essa luta, a mídia divulgou isso aí de uma forma muito aberta, que o oponente do Anderson, inclusive chegou a fazer insinuações, provocações com relação à própria esposa do Anderson. Então o cara já vai para lá com gás. Bom, eu vou lá para arrebentar com ele. E arrebentou. E arrebentou mesmo. Arrebentou legal. Agora, vamos dizer que a maioria considera esporte. Acha que um cristão pode praticar esse esporte, pastor? Eu acho que não. Na questão do MMA, eu acho que não. Eu acho que Já vi esse debate. Não, e vai contra os princípios, velho. Aí que tá. Ele disse que o oponente está tudo certo. Não é possível, você não tem raiva para bater nele. Eu não posso ter um comportamento dentro do ringue e um comportamento fora. Ou eu sou crente ou eu não sou. Não, eles dizem que eles se arrebentam lá, depois vão tomar cafezinho junto. Não, mas eu não concordo com isso. Eu não acredito muito nisso, não. Mas aí, só uma curiosidade, mas aí vale para toda a arte marcial? Boxe, karatê, tudo? Ou você acha que... eu acho que tem segmentos do esporte, por exemplo, como boxe, como karatê, que eu acho que tem limite. Agora, no MMA, não. Porque não tem limite, né? Não tem. Enquanto o adversário não tiver caído, não se encerra... Quando ele cai é que você vai lá e massacra, legal. Pô, então não dá para entender isso. Eu acho que o cristão, aquele que professa a fé em Cristo, ele não pode simplesmente ir lá e arrebentar o seu oponente e depois sair, não, olha, oh meu Deus, eu lutei aqui, olha, mas o senhor me perdoa. Eu acho que tem que ter bom senso. O João Rodrigo Santos Melo, de Aracaju, em Sergipe, diz que não vê nada mais do praticar esporte sendo cristão, a não ser esportes violentos, como, por exemplo, luta livre, boxe e tal, ou esportes que necessitem de sensualidade. Que tipo de esporte? Não faça mais remota Talvez ideia. a ginástica a ginástica olímpica. Aí as mulheres, tal, deve ser isso que ele está querendo dizer. Mas sei lá, né? Mas eu acho que é esporte, gente. Eu acho que não podemos misturar as coisas. Eu não sei se o Ximenes concorda comigo, mas eu acho que em alguns segmentos do evangelho a gente precisava lembrar que todas as coisas são puras para os puros. Que tem gente com os olhos que vou te contar, viu? Exatamente. Ele dó. procura, ele encontra onde não deveria encontrar. Não é assim não. Nilson José Santana, de Itabuna, na Bahia. Vivemos em um país democrático onde todos têm o direito de livre expressão. Creio no poder regenerador do Espírito Santo para com todos os que estão inscritos no livro da vida. Somente esses é que responderão ao chamado de Cristo através da mensagem do atleta cristão. Quanto aos outros segmentos, de acordo com a palavra de Deus, não terão nenhum resultado espiritual nas suas mensagens e nem afetarão a fé dos atletas cristãos. Por essa razão é que creio que vale o ministério esportivo. Aprecio muito esse programa e torço para que o mesmo permaneça no ar por muitas décadas, esclarecendo mentes e estimulando consciências cauterizadas pelos erros doutrinários do presente século. Obrigado, irmão. Deus te abençoe, viu, Nilson? A Marlete Nunes, que mora na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Olha, irmão, eu em particular sou contra, pois vejo tantas arbitrariedades nos estádios, como palavrões, ofensas com mães dos outros, pancadarias e até mortes, que é lamentável um cristão estar participando de tudo isso. Então, Marlete Nunes, vou cumprir a minha promessa. Olha só, tá na internet de hoje, tá? Bem fresquinha essa notícia. Evangélicos formam torcidas organizadas e são proibidos de xingar nos estádios. Eu peguei no UOL, tá bom? Grupos evangélicos estão se organizando e
vestindo a camisa de seu time de futebol do coração para torcer nos estádios, no estádio. A diferença em relação às torcidas organizadas tradicionais é que os religiosos devem seguir 3 mandamentos básicos: não consumir bebidas alcoólicas antes, durante ou depois das partidas, não provocar ou se envolver em brigas ou confusões com outros grupos de torcedores e não proferir palavrões ou qualquer tipo de xingamento no decorrer dos jogos. O fenômeno das torcidas organizadas evangélicas surgiu em 2005, com a torcida evangélica do Curitiba, lá no Paraná. Hoje esse tipo de organização se espalhou pelo país. No Rio, por exemplo, os 2 principais representantes desse segmento são a Fogospel, formada por torcedores do Botafogo, e a Flagospel, que reúne flamenguistas evangélicos. Questionado sobre a eficiência da proibição a palavrões e xingamentos, hábito popular do torcedor brasileiro, o presidente da Flagospel, Henrique Reinaldo da Silva, afirmou à reportagem do UOL que todos os integrantes das torcidas evangélicas acabam passando por um processo de reeducação e conscientização. Você realmente não escuta palavrão, porque essa é uma das poucas regras que nós colocamos. Não brigamos, não bebemos e não falamos palavrão. É claro que existem pessoas que não são evangélicas e se juntam a nós por conta do clima mais tranquilo. Elas acabam cedendo ao ímpeto de xingar um determinado jogador, por exemplo. Mas para quem é efetivamente integrante da torcida evangélica, isso é mais do que uma regra. É uma questão de bom exemplo. O palavrão é algo que faz parte do contexto de quem está acostumado a assistir aos jogos do estádio. Muitos vão para extravasar. Eu mesmo já fiz isso. Muito. As pessoas xingam mesmo, é natural. Mas quem é evangélico tem que passar por esse processo de adaptação, pois o grande objetivo desse projeto é criar um ambiente familiar e pacífico dentro do estádio, completou Silva. E aí, Ximenes, como é que você vê esse tipo de coisa? Os atletas de Cristo também são orientados para não xingar no campo? Claro, isso faz parte da conduta. Tem um técnico que se ele se converter, então ele vai ficar mudo, né? Um técnico? Um treinador? É. Existem vários cristãos. Aliás, um deles está dirigindo o Kashima Antlers, que é o Jorginho. O outro é o Silas, está no Catar. Não, mas esses dão um exemplo bom. Eu conheço um técnico que, quando abre a boca, só sai palavrão. Se for transformado, tem que ser transformado inteiro, inclusive a língua. Né? Inclusive a língua. Então Mas os atletas, eles treinam para não falar palavrão? Como é que é isso? Não são treinados, né? Mas são instruídos a não às falar. Vezes sai, né? Às vezes sai. Eu já vi casos assim, inclusive de alguns mais famosos. Mas a gente está sempre orientando, falando que essa mesma questão, que as pessoas estão olhando para eles, que eles são reflexo para a sociedade, estão carregando o nome de Cristo, e que não é legal isso, e que não tem que fazer isso. E esse negócio de torcida organizada, você acha que é bom? Acho válido. Já tive com a Fogospel, conheço os representantes, a diretoria, eles têm uma ideia muito bacana, além dessa de não xingar, não beber, não brigar, eles fizeram a torcida para que pudesse reunir outros torcedores do Botafogo, no caso, a Fogospel, a conhecerem a Cristo. Então eles têm cultos, eles preparam e organizam cultos em que convidam outros torcedores que não são cristãos para terem acesso ao Evangelho. Mas eles vão ao estádio? Vão ao estádio, tudo, frequentam os jogos. Ele deixa de ir à igreja para ir ao estádio, pastor, como é que fica? É uma incógnita, né? O atleta também deixa aí. Não, o atleta está trabalhando, irmão. Qual a diferença do crente atleta e do crente torcedor? Mas depois do jogo ele vai para a igreja. Não vai. Pior que são horários diferentes. São horários diferentes. Então, essa questão é por isso que eles têm a reunião deles. A reunião dos atletas. Os torcedores vão assistir o jogo, mas tem Não. Inclusive, tem uma das torcidas que eu li, o pastor libera, tipo assim, 50 só para ir a um jogo de domingo. Para não desfalcar a igreja. Olha, eu acho que tem que ter bom senso, viu, Heber? Por exemplo, vai do pastor conhecer os seus membros. Mas eles precisam ir ao estádio, pastor? Não, eu acho que não precisam ir ao estádio. Eu acho que não precisam. Eu acho que cada um tem o seu papel fundamental dentro da igreja. Eu acho que o seu compromisso na igreja, ele não pode ser... A gente só tem o domingo, né? Então, mas aí é que está, Heber.
Eu acho que o seu papel como cristão dentro da igreja, ele não pode ser atropelado por um outro segmento. Tá? Eu não estou dizendo aqui que o indivíduo não tenha direito de torcer, ele pode torcer. Mas eu acho que ele não pode deixar as suas obrigações na igreja para ir no estádio. Claro. Bom, eu conheço um dos membros da Fogospel, que ele é membro da Igreja Batista,